E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Glória a Deus. Pai querido, santo e eterno Deus, damos graças, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Pai. Fala conosco, Pai, de uma forma clara, concisa e poderosa. Fala aquilo que precisamos ouvir, Senhor, e não o que queremos. Pois a tua palavra ela é vida e eficaz, Senhor. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele se encontra no Evangelho de João, no Novo Testamento. E este Evangelho, ele foi escrito pelo próprio nome do Evangelho, seu autor, discípulo João. E este Evangelho, amado, ele é conhecido por muitos como o Evangelho da intimidade. O seu escritor também se autodenominava o discípulo do amor, ou aquele a quem Jesus mais amava. João, interessante que ele, quando ele escreve esse Evangelho, ele escreve de uma maneira imparcial. O que é isso? Uma maneira que era totalmente diferente dos outros, se diferenciando totalmente dos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, mas de João era totalmente diferente, porque João ele estava preocupado em escrever simplesmente toda a intimidade que ele adquiriu no período de 3 anos e meio, andando com o mestre dos mestres, com o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aleluia. João, ele decide então relatar cada olhar, a cada gesto, a cada sorriso de Jesus, a cada expressão facial. Até quando Jesus dormia, João prestava atenção. João ele não estava tão preocupado em escrever milagres, embora ele estivesse em todos os milagres feitos por Jesus. Mas entenda que João ele estava preocupado em escrever todos os momentos que ele pode ter com Jesus. Ou seja, intimidade. João era tão íntimo de Jesus que ele foi o único de todos os discípulos a encostar a cabeça no peito de Jesus. E ele ouviu os batimentos do coração de carne do Filho de Deus. Nenhum homem teve essa oportunidade, essa experiência. Isso é intimidade, amado. Nem todos tiveram esse privilégio. É bem verdade que muitos homens na Bíblia foram usados poderosamente por Deus, por Jesus. Mas este homem era diferente, aleluia. Ele não estava preocupado em relatar milagres. Ele escreve apenas 7 milagres no seu livro. E esse milagre que ele escreve é o que mais chama a sua atenção. É o texto que nós acabamos de ler. João 9, do versículo 1 a 19. O texto vai dizer que Jesus estava passando e viu um homem cego de nascença. Preste atenção que a Bíblia ela é tão enfática, ela é tão clara em dizer que este homem era cego de nascença. Entenda que Jesus curou muitos cegos, mas de nascença a Bíblia declara apenas um. E João atentou para esse detalhe, por causa da intimidade que ele tinha com Jesus, e ele relata: este homem era cego de nascença. E o interessante disso tudo é que eles estavam passando, eles vinham passando, suponhamos, pelas avenidas principal aqui do Maguari, e ele está te vendo nesta manhã.
Jesus está passando e vendo você no seu local de trabalho. Vendo você se deslocando em sua bicicleta, no seu carro, na sua moto. E Ele também sabe tudo aquilo que tu está passando. Ele sabe muito bem o problema que você tem enfrentado, talvez desde quando você nasceu, ou talvez que você adquiriu ao longo da tua caminhada. Mas eu quero te dizer nesta manhã que todas as coisas estão no controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus, porque Ele te conhece. Ele te gerou ainda antes de você ser formado na madre da sua mãe. Ele te separou para uma grande obra, um grande ministério. Entenda que Jesus está passando nesta manhã, está vendo você, minha amada. Ele sabe o quanto você tem buscado a Ele, ou talvez o quanto você tem andado aflito, desesperado. Mas eu quero te dizer aquilo que o meu irmão falou logo mais cedo. Não se turbe o vosso coração. Crente em Deus, e Jesus diz, crê também em mim. Aleluia. Ele está passando e viu este homem cego de nascença. Eu quero que você entenda também, que eu quero te trazer uma informação, que existem 3 formas de enfermidade. A primeira forma é a física. A segunda é a espiritual. E a terceira é aquela que Deus permite. Sim, permite. E por que Deus permite? Para que depois a glória dele seja manifesta na tua vida. Para que você entenda que para você não tem jeito, mas para Deus tem. Aleluia! Para que você entenda que quando está morto, para Deus é vida. Quando você diz, a minha acabou, Deus está dizendo, agora que eu vou começar. Aleluia! É por isso que ele permite o homem e a mulher passar por tribulações, para que ela entenda que sozinha ela não consegue nada. Ela precisa se voltar para Deus e entender que Ele é a solução para todas as coisas. Eu quero te falar também da física. A física é aquela que você mesmo, no decorrer da tua vida, adquire com mais hábitos. Hábitos de má alimentação, hábitos de mau sono, de vícios. Então, ao longo da sua vida, daqui a pouco você vai adquirir males, enfermidades, que muitas das vezes a própria ciência já não vai dar mais jeito. Porque você exagerou, estragou o corpo que Deus fez. A Bíblia diz que eu e você somos templos do Espírito Santo. Mas não tem como o Espírito Santo habitar dentro de você se o corpo está entregue para os prazeres da carne, para os vícios, para tudo aquilo que desagrada a Deus. Tiago fala em sua carta, na Bíblia, que aquele que se constitui amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. É verdade isso. E o próprio João vai mais além quando ele diz, todo aquele que declara Jesus como seu único e suficiente Salvador é chamado de filho de Deus. Só tem um jeito de você ser chamado de filho de Deus, através de Jesus. E a segunda forma de contrair enfermidade espiritual é justamente aquela que Satanás tem lançado doenças em pessoas, tem sediado pessoas. A pessoa vai no médico, nunca tem cura. Faz uma bateria de vários e vários exames, gasta muito com dinheiro e na hora não tem diagnóstico. Porque essa doença foi adquirida no mundo espiritual, meu amigo. A medicina não tem jeito. Mas o Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, para Ele tem a cura para a tua vida, para a tua enfermidade. Aleluia. O texto vai nos dizer que os discípulos eles vão olhar para aquele homem. Jesus está passando, está fitando os olhos naquele homem de longe. Jesus está no seu trono, sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, e está fitando os olhos em você que passa. Não pense você que você está sendo desapercebido dos olhos de Deus, não, meu amado. Não está, não. Jesus está sentado, intercedendo por mim e por você. Ele tem observado cada movimento teu, cada lágrima que talvez você tenha derramado no seu quarto, para que o teu marido não veja, nem os teus filhos, para não demonstrar fraqueza. Talvez no seu local de trabalho, quando você vai no banheiro por algum momento, e ali aquela dor te basta te consumir, e você chora,
enxuga as lágrimas, retoca a maquiagem e volta para o local de trabalho. Não pense você que Deus não está te vendo. Ele sabe tudo o que está te acontecendo, mas é necessário você querer o abençoador. Não é só a bênção. Assim como Jesus olhou, os discípulos também olharam. Principalmente João, porque João ele era observador de Jesus. Se Jesus olhava para um lado, ele olhava. O que Jesus está olhando? Se Jesus falava algo, ele parava para perguntar: Senhor, o que quer dizer isso? Me explica. Então ele vai aproveitar e vai fazer uma pergunta: Senhor, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego desse jeito? Foi os pais dele? Foi ele? Sabe por que essa pergunta, irmãos? Porque foi ensinado ao povo, desde os tempos da lei de Moisés, 1500 anos atrás, antes de Cristo, que Deus é Deus zeloso, aleluia, é Deus que visita a maldade dos pais até a 4ª geração dos filhos. Mas aqueles que o amam e obedecem a sua palavra, ele visita até a 1000ª geração. Então, quando alguém aparecia com uma enfermidade, principalmente se fosse de nascença, era relacionada ao pecado dos pais, porque ela estava naquele estado. Então, naquele momento, tudo que foi ensinado para eles caiu por terra. Eu não sei mais em quem acreditar. Eu acredito na lei ou eu acredito em quem está ensinando a lei? Quem é a verdadeira lei? Então, muitas coisas vieram à tona, muitas coisas vieram na cabeça daqueles jovens discípulos. Eles não sabiam mais o que entender, porque a lei diz uma coisa e a graça diz outra. Mas Jesus vai dizer para eles: não foi ele, nem os pais. Entenda que você está passando por uma dificuldade, não é porque você nasceu para sofrer. E não entenda que isso daí é para a tua morte. Não. Isso é para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Tem coisas que você não vai entender. Embora você murmure, embora você chore, você reclame, você cobre de Deus. Ei, essas coisas são para que Deus venha manifestar as suas obras na sua vida. Então Jesus vai muito além, vai falando para eles: olha, convém que eu faça as obras enquanto é dia. Porque de noite ninguém trabalha. É por isso que nós estamos aqui. Porque é dia, e é de dia que se faz a obra de Deus. Porque à noite ninguém trabalha. Essa hora ela tem que ser renovada todas as manhãs, no nome de Jesus. Ei, Deus nos trouxe do sideral para te dizer o quanto você é importante para Ele. O quanto Ele tem cuidado de ti e você não percebe. Se não fosse Ele, você não estaria aqui hoje, nesta manhã. Não. Você não estaria aqui no seu local de trabalho. Se não fosse Deus, você não estaria respirando. Então, por que você reclama tanto da tua vida? Se você tem todos os teus sentidos, os teus órgãos perfeitos. Se Deus te preparou para que você seja um vencedor e não um derrotado. Deus te fez cabeça, não foi cauda, meu irmão. E Jesus vai fazer algo inusitado. Ele vai cuspir na terra. E vai fazer um lodo. E deste lodo ele vai colocar nos olhos daquele homem cego. E vai dar uma ordem para ele: olha, você vai se deslocar agora para o tanque de Siloé. Que significa o enviado. Sabe o que significa isso? Quando você tem um encontro com Jesus e você precisa ser lavado, ser renovado, Ele vai te enviar por caminhos que você não vai querer ir. É por isso a resistência de pessoas virem para Cristo, porque ninguém quer abrir mão do seu conforto, da sua vida de prazer. Ah, não, eu faço bem para todo mundo, eu abençoo, eu dou uma cesta básica, eu ajudo ele. Não é pelas boas obras, para que ninguém se glorie. Não é? É pela graça. E quem é a graça? Jesus. Se não tiver a graça, não tem como ver a Deus.
Ele mesmo falou para os fariseus: se vocês não conhecem a mim, não tem como vocês conhecerem a Deus. Mas se vocês conhecem a Deus, então vocês conhecem a mim. Sabe que tudo aquilo que foi falado pelos profetas, eles falaram de mim. E aquele cego vai seguir o caminho. Eu não sei quantos quilômetros ele andou. Eu não sei, a Bíblia não diz qual a proximidade que ele estava deste tanque. Um tanque, um reservatório de água da cidade de Jerusalém. Eu não sei. Também não sei se no decorrer da caminhada ele caiu muitas das vezes, tropeçou, se feriu nas quedas, ele caiu nas pedras, nos espinhos, eu não sei. Mas eu sei que ele levantou e seguiu, aleluia. Tem muita gente que está querendo andar, mas está com medo das quedas. Está olhando para os tombos, está olhando para os espinhos e para as pedras e diz, eu não vou conseguir. Tem muita gente, aleluia, que está preocupado com as quedas, não está preocupado em seguir e ouvir e obedecer a voz do Senhor Jesus. É por isso que elas estão vivendo numa vida amarrada, uma vida sofrida, uma vida de dor, uma vida cheia de iniquidade e de pecado. Entenda que Jesus é o caminho, aleluia, a vida para mim e para você. Não há outro caminho, amado. Glória a Deus, aleluia. É por isso, aleluia, que tem pessoas que estão olhando somente para as quedas, para os tombos. Não estão ouvindo o comando de Jesus. Porque é muito difícil obedecer. As pessoas preferem sacrificar do que obedecer. E é por isso que elas estão vivendo uma vida amarrada. Uma vida cheia de dificuldades. Uma vida de miséria. Nada dá certo. Tudo que ela projeta, tudo aquilo que ela planeja, tudo aquilo que ela negocia, não dá certo. Não dá certo. Porque ela não está preocupada em ouvir o que Jesus manda, mas sim o seu coração determina. O homem vai pelo seu coração. O homem carnal que não conhece as coisas de Deus, ele se perde sozinho. Ele mesmo se autodestrói, porque deixa de ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que o homem se torna maldito toda vez que ele toma conta de si próprio e não entrega ao Criador toda a situação. Aquele homem, ele vai andando até o tanque, ele obedece. E o texto é interessante que ele vai se lavar. Foram 4 situações. Primeiro, ele foi, obediência. A segunda, ele lavou-se. E a terceira, ele voltou. E a quarta, ele veio vendo. Milagre do Senhor Jesus, operado através da obediência. Tem gente que está buscando Deus, querendo que o milagre seja no estalar de dedos. Não é assim que funciona, meu irmão. Tem gente que está querendo ganhar com Deus, está achando que Deus é comércio, e não é. Tem gente que está brincando com as coisas de Deus, que acha porque vai num culto, eu já fiz minha obrigação, meu irmão. Isso não é obrigação. Isso aí é amor a Deus. É você honrar e reverenciar o Deus verdadeiro. Não é obrigação. Obrigação tem com o teu trabalho, com a tua casa, com os teus negócios, com a tua família. Isso é obrigação. Com Deus é respeito, amor, reverência. Este homem obedeceu. Eu creio que na hora, quem estava lá criticando, irmão, deve ter dito, por que ele botou logo? Não era fácil ele tocar só e dizer, você está vendo agora e pronto. Não, meu irmão. Porque é necessária obediência. O teu milagre, ele tem que ser gerado na caminhada com Cristo. Não é do dia para a noite, não é no estalar de Deus. Porque senão tu vai esquecer do abençoador. Aquele que te deu a bênção, aquele que te deu a vitória. Quantas vezes tu clamou, tu chorou, aí Deus te deu, aí tu esquece de Deus. É na caminhada, meu irmão. O milagre ele é gerado na tua caminhada. Existe um processo para que seja alcançado o propósito de Deus na tua vida. Deus mandou te dizer o seguinte, meu irmão, nesta manhã. A tua fé tem que estar somada com a tua obediência. Não é você ter fé naquilo que os teus olhos podem ver.
Ah, se Deus quiser, eu vou comprar esse carro. Claro, você está se organizando. Existem várias maneiras de você adquirir um bem, consórcio, financiamento. Mas milagre é o sobrenatural, e aquilo que tu não sabe como tu vai conseguir, e Deus vai preparar tudo, desde que você seja obediente a Ele. Este cego foi obediente. Ele se lavou e voltou vendo. Ele glorificou a Deus. Ele voltou para agradecer, Senhor, muito obrigado. Porque ele entendeu que não era só milagre mais que ele precisava. Ele precisava de salvação. Ele precisava de libertação. O milagre físico é um detalhe, meu irmão. Tu tem que saber para onde tu vai quando tu morrer. Porque a morte é certa, ela é iminente na minha e na tua vida. Mas você tem que saber para onde você vai quando morre. Existe céu e inferno. Isso não é balela e nem história da carochinha. Céu e inferno. Hoje você está aqui, hoje você está rindo, você está paciente. Você ouve a mensagem, foi uma bênção, mas você não quer compromisso. E se esquece que amanhã é um outro dia e não te pertence. Amanhã você pode muito bem não estar aqui junto com nós. Amanhã eu posso estar no teu velório, ou você no meu. Mas o que diferencia eu de você é que eu sei para onde eu vou. Eu não sei você. É por isso que eu estou dizendo que tem gente que brinca com as coisas de Deus. Teme as pragas, mas não teme a Deus. Assim era Faraó. E é interessante que quando você resolve ter compromisso com ele, aquelas pessoas que te viam jogada na lama, que diziam, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais condições de viver, esse daí eu não estendo a mão porque isso não vale nada, isso não presta. Mas quando Jesus entra na tua vida, você aceita a mudança, a transformação, a cura, o milagre. Essas pessoas agora vão te confundir. Elas não vão mais te reconhecer porque o milagre vai ser tão poderoso, meu querido, que eles vão dizer, será que é esse mesmo, aquele que eu via drogado, jogado nas calçadas? Aí o outro disse, eu acho que é ele sim. E eles vão ficar, não pode ser, porque ele não tinha essas roupas, ele não sabia se expressar, ele não se alimentava direito, ele era seco, velho, agora olha o tamanho do homem, está forte, aleluia, está robusto. Sabe o que é isso? É milagre de Deus na vida do homem. Eles vão te confundir, os que se diziam teus amigos, os que se diziam teus vizinhos, aqueles que te levavam para beber, fulano, bora para a farra, fulano. E depois da Copa, vamos encher a cara. Mas quando tu decide mudança, quando tu dá espaço para Jesus, eles vão dizer, não é o fulano. Não é, não pode ser. E outros vão dizer, é ele sim. Não é. E tu vai ouvir tudo isso. E tu vai dizer para ele, sabe o quê? Sou eu sim. Sou eu que quis compromisso com Deus. Sou eu que quis mudança. Eu cansei dessa vida errada. Eu cansei de andar errante por esta terra. Eu cansei de ser um delegado da graça. Eu cansei de estar fazendo tudo que não agrada a Deus. Agora sou eu. Eu sou nova criatura. Hoje, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que a pessoa que aceita Jesus, a pessoa que decide a mudança, a pessoa que decide compromisso. Cabe a você, meu querido. Cabe a você querer viver uma nova vida, experimentar o que Deus tem para te entregar. Não sou eu que te convenço, mas sim a palavra de Deus. Não sou eu, amado, que vou te dizer se você está certo ou errado, mas eu posso te dizer o que a Bíblia ensina e nos manda fazer. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é muito clara em dizer a respeito de salvação e condenação. Não morra sem Jesus, meu irmão. Ainda que te falte tudo, não morra sem Jesus. Deus nos trouxe do sideral para te dizer que ainda há esperança. Ainda há salvação para você. Para de estar vendo o teu problema ao teu redor. Jesus está te vendo. Há 4 formas de Jesus curar, meu irmão. A primeira ele vê, ele está te vendo nesta manhã. Depois ele te chama, meu irmão. Assim como ele chamou o Bartimeu. E aí ele te pergunta o que queres que eu te faça. E você pode até dizer, mas você muitas das vezes se cala. Porque você não tem coragem de querer uma vida nova.
Porque tudo tem um preço e ninguém quer pagar um preço de abrir mão do seu conforto. Cuidado, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Nós já fomos também desse lado que você está. E hoje nós estamos aqui para te dizer que Jesus faz toda a mudança, toda a diferença. E a quarta e última forma dele curar, ele ordena: seja curado, seja liberto, seja livre, seja renovado, seja restaurado. Ei, Jesus está aqui dizendo: todas as coisas hoje se fazem novas na tua vida. Então, obedeça à ordenança de Jesus.